Olá, tudo bom? Hoje eu vou explicar para você qual é o melhor pão para emagrecer. É o pão de forma, é o pão integral, é o pão low carb. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. E aproveita e passa lá no Instagram e me segue também se você ainda não me segue lá. O endereço tá aqui embaixo, é o mesmo do canal, não tem como se confundir. Vamos começar falando então um pouquinho sobre os diferentes tipos de pão e essa questão de emagrecimento, porque pão é um daqueles alimentos que todo mundo adora, e quando a gente fala de emagrecer, fala, vai tirar o meu pãozinho, como é que eu vou ficar sem meu pão de manhã, de tarde? Então eu quis fazer esse vídeo aqui para ajudar você a se organizar melhor com relação a isso. Vamos começar falando então um pouquinho sobre o pão de forma normal e o pão de forma integral. Muitas pessoas que começam nesse processo de emagrecimento falam assim, vou trocar o meu pão francês ou o meu pão de forma normal, branquinho, pelo pão integral, porque ele tem menos caloria e vai me ajudar a emagrecer. Na verdade, não é bem assim. Quando a gente olha a quantidade de calorias de um pão branco normal e um pão integral, são muito semelhantes, são super parecidas. O que acontece, na verdade, é que o pão integral tem mais fibra e normalmente tem um pouquinho menos carboidrato. Então, por ele ter mais fibra, vai lentificar um pouco mais a absorção desse carboidrato, vai evitar que você dê pico de insulina, que contribui para o ganho de peso. Então, o ideal mesmo seria que você controlasse a quantidade do pão integral, porque na verdade ele não é pobre em calorias, ele só tem uma quantidade de fibras interessante, na verdade nem é tão grande assim, mas que te ajuda a lentificar um pouquinho essa questão da absorção do carboidrato que você está consumindo ali através do pão. Outras opções interessantes são o pão low carb, né? Eu tenho várias receitas aqui no canal, pão low carb de amêndoa, pão low carb de linhaça, pão low carb de farinha de coco. Vou deixar aqui embaixo a playlist que eu tenho de receitas low carb, de receitas de pão também, que eu tenho aqui preparadas em casa. Mas com relação ao pão low carb, é interessante falar para vocês que normalmente os pães low carb, obviamente, são low carb, ou seja, são reduzidos em carboidrato, mas normalmente eles têm uma grande quantidade de gorduras e uma grande quantidade de calorias. Então, o pão low carb é uma boa alternativa para emagrecer se você segue a filosofia low carb. Se você não come low carb no restante do dia inteiro e começar a comer só o pão low carb, não vai adiantar muito, porque o restante da sua metabolização de carboidrato, a secreção de insulina, vai estar aumentada. Então, não tem muito porquê. Ou você segue a linha low carb e passa a consumir o pão low carb, ou você substitui por outro ingrediente que seja mais interessante e menos calórico, como, por exemplo, tem algumas alternativas aqui nessa linha, na minha playlist de Não Coma Pão. Eu tenho receita de crepioca, tenho receita de muffin, tenho receita de quiche, tenho receita de biscoito, todos eles adaptados com uma menor quantidade de gordura, uma menor quantidade de calorias e uma maior quantidade de fibras. Então, na verdade, vai depender muito da linha que você está seguindo, se é low carb, se é reeducação alimentar e da quantidade, porque se você faz low carb, essa questão da quantidade para você não precisa se preocupar, mas se você está fazendo reeducação alimentar, mesmo que você esteja comendo um pão com menos caloria, é interessante que você controle a quantidade dele para você não acabar engordando. Então, para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma playlist que eu tenho sobre pães caseiros saudáveis, uma playlist de receitas low carb, inclusive tem os pães low carb, e essa minha playlist Não Coma Pão, que na verdade são alternativas saudáveis ao uso do pão no dia a dia. E você costuma comer pão no dia a dia? Você consome algum tipo de substituto ao pão? Bota pra mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, isso me ajuda muito. E se você conhece alguém que vai se beneficiar com essas dicas, compartilhe o vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente também. Até a próxima, tchau, tchau!